Nesse vídeo, eu quero te explicar por que que é tão difícil a mudança, por que que ela é tão difícil acontecer no nosso cérebro, no nosso comportamento, e como que tudo isso está interligado com a forma que a gente pensa, o que que a gente pensa todos os dias. E fica até o final desse vídeo que eu vou te fornecer um planner gratuito para que você consiga se organizar em 2026. Como Lia, hoje eu sou estudante de psicologia, faço o 9º período na Universidade Federal aqui da minha cidade. E para conseguir essa trajetória em ter uma mudança de hábitos, uma mudança de rotina, introduzindo leitura, atividade física na minha vida, ter conseguido essa aprovação e hoje conseguir falar de forma clara aquilo que eu estudo, demorou alguns anos, demorou algum tempo. E essa mudança é o que eu quero explicar para você como que ela acontece e porque muitas vezes nós não conseguimos enxergá-la e nem colocá-la em prática, mesmo vendo vídeos sobre o assunto, mesmo escutando pessoas que falam a respeito disso todos os dias. O problema número 1 nesse processo é não entender neurobiologicamente como que seu corpo funciona, como que nosso corpo funciona. Porque se você não entende como que esse processo funcional, fisiológico acontece, você fica refém de alguns sentimentos, algumas sensações, alguns comportamentos que já estão implementados na sua rotina e você não se dá conta, porque tudo acontece de uma maneira inconsciente. Você está mediante aquilo, mas você não sabe exatamente o que que é um problema. E a segunda coisa que mais impede esse processo é focar nas coisas ruins. É você pensar constantemente sobre coisas que não vão te ajudar, no final das contas, não vão fazer seu dia renderem mais. Quando a gente entende, a partir dessa primeira problemática que eu sugeri, que é a de não conhecer nosso corpo, tudo acontece mediante informações que a gente precisa ter. E lá vai a primeira delas. A pesquisadora Susana Herculano, ela escreveu um livro, e no seu livro, A Vantagem Humana, ela explica como que o ser humano evoluiu para ter essa caixa craniana que nós temos hoje, como que evoluiu a nossa forma de pensar, como que se deu esse processo. E basicamente a Susana fala que nos tempos antigos, lá nos Neandertales, há 150 mil anos atrás, o homem das cavernas, como a gente escuta muito falar sobre os nossos seres, os nossos antepassados, se você colocar uma foto na internet, você vai ver que a mandíbula ela era muito avantajada, em comparado à nossa parte frontal hoje do crânio. Essa diferença ela surgiu quando o homem teve domínio do fogo e conseguiu cozinhar os alimentos. Então, antigamente tinha a necessidade de mastigar alimentos crus, por isso a mandíbula era mais desenvolvida. Mas olha que interessante, quando teve a disposição de recurso energético por meio de um suprimento maior de alimentos pela mastigação mais facilitada, outras áreas do cérebro começaram a se desenvolver. Áreas essas como o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal ele deu um salto de desenvolvimento desde que o homem teve essa introdução alimentar por meio dos alimentos cozidos. E veja bem, por que será que teve esse desenvolvimento? E o que corroborou após esse desenvolvimento? Uma característica interessante, que ela é primordialmente relacionada a nós seres humanos, que é a característica de pensar. Sim, a sociedade arraigada por estímulos, ela rouba da gente. Hoje o seu bem mais precioso é a sua capacidade de pensar. E por hora você não pensa. Você apenas automatiza seus processos comportamentais. Então entenda, quando eu explico para você que esse processo surge desde uma evolução natural e que a gente foi naturalmente criado, modelado, divinamente feitos, de uma maneira em que nós precisamos pensar. A partir desse desenvolvimento do córtex pré-frontal, do CPF, a gente entende que algumas vias mesolímbicas, algumas vias cerebrais foram criadas. Eu vou te explicar uma delas, que é basicamente responsável por todo o seu comportamento que corrobora a mudança, que é a via do sistema de recompensa. Nós temos uma área do cérebro chamada de estriado ventral. Essa área, basicamente, ela é responsável por detectar estímulos ambientais e sinalizar a necessidade de produção de dopamina mediante esses estímulos. A dopamina é produzida na área tegumentar ventral, que também é uma área da nossa região do nosso cérebro que está nesse sistema de recompensa. E essa área em específico
Eu sei que é um nome um pouquinho complicado, mas fica aqui e presta atenção que isso vai fazer diferença na sua vida. Essa região, ela sinaliza outra região importante do nosso cérebro, que é o núcleo accumbens, uma região relacionada à motivação. E o núcleo accumbens, ele sinaliza o córtex pré-frontal. Ou seja, toda essa via de sinalização neurobiológica, ela existe para que o seu cérebro raciocine se aquela detecção de estímulo do ambiente vai produzir a dopamina necessária para que você tenha uma ação. Perceba que no seu cérebro já existem diversas vias que acontecem simultaneamente, porque a gente tem a capacidade extraordinária de automatizar processos, criar modelos cognitivos para que as tarefas fiquem mais fáceis e a gente não precise gastar energia com a tarefa toda vez que a gente vai fazê-la novamente. Por exemplo, a leitura. A primeira vez que uma criança vai ler, é muito difícil ela ler e conseguir engajar. Mas depois de um tempo a leitura se torna fácil, porque você já tem uma circuitaria neurobiológica que funciona para a ativação desse comportamento. E algo muito interessante de se entender, extremamente importante, é que para que todo o hábito seja executado, ele precisa inicialmente passar por esse sistema de recompensa. Ele precisa ser motivado o suficiente para que possa ser repetido. Novamente, um hábito para ser estabelecido, ele precisa que você tenha motivação em fazê-lo inicialmente. E tudo isso é consolidado via neuroplasticidade, que é a nossa capacidade do cérebro de se modelar. Imagina uma massinha de modelar, aquela que as crianças brincam. O nosso cérebro é da mesma forma. Ele tem uma capacidade extraordinária de se adaptar, de se modelar. Desde que você o faça isso com constância. A partir disso, a gente volta para o tema do vídeo. Por que é tão difícil mudar? O nosso cérebro hoje, ele gasta em média 20% da nossa energia basal que o nosso corpo produz para que ele funcione regularmente. Isso para fazer processos automáticos, processos que já existem em toda uma circuitaria neuronal. Agora imagina para criar todo um sistema novo. Então, observa como que é difícil realmente mudar, porque você tem um sistema que ele requer gasto energético para você aprender uma nova habilidade, para você desaprender o que você é ensinado desde a sua infância, requer uma energia muito grande por trás disso. Então a gente precisa ter conhecimento de que a dificuldade, ela vai existir no processo. Não é porque você é ruim em algo, não é porque você faz tudo errado, não é porque você não consegue, é porque de fato você ainda não teve a consolidação dessa circuitaria, que é tão essencial. E aí que entra a segunda solução da perspectiva de necessidade de mudança. É algo que eu chamo de meditação assertiva. A meditação assertiva foi um nome que eu criei para uma técnica que eu usava lá atrás, quando eu ainda não conseguia implementar hábitos, quando eu não conseguia estudar direito para o vestibular, quando eu ficava muito focada em pensar em preocupações, em coisas que eu não poderia resolver, que estavam fora do meu controle. E a meditação assertiva, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas eu vou te explicar exatamente como que você pode fazer. Primeiro, você precisa sentar ou ficar deitado. Está em um lugar silencioso de preferência. E você vai começar a imaginar exatamente a vida que você quer ter. Você vai ter a liberdade de imaginar e idealizar quem você quer ser, qual a pessoa que você quer se tornar. Mas isso não é o suficiente. Quando você imagina esse novo ser, você projeta na sua mente. Existe uma capacidade muito grande no nosso cérebro executar mais ações quando ele vê o que é aquela realidade. Então, se você projeta isso para ele, fica mais fácil. Para ele fica mais assertivo. Só que não só isso, você também precisa enxergar as pedras que estão no seu caminho. Então, imagina que você está numa trilha, você é aquela pessoa no final, você está se tornando aquela pessoa, e no meio do caminho existem pedras. O poema do Carlos Drummond, existem pedras no caminho. E essas pedras, elas são tudo que te impedem de seguir com a pessoa que você gostaria de se tornar. O que são essas pedras hoje? No meu caso, era um relacionamento ruim, que eu prolongava, que eu sofria e eu não sabia como terminar. E eu percebi, a partir dessa nova pessoa que eu queria me tornar, que isso era uma pedra no meu caminho.
Então eu tinha que chutar essa pedra. Precisa colocar de lado, porque senão você vai tropeçar ou ela não vai deixar você continuar. Existem algumas pedras que a gente não consegue modificar totalmente, porque são coisas que estão fora do nosso controle, mas esse é assunto para outro vídeo. O mais importante é você ter essa meditação assertiva de forma constante, pelo menos por uns 3 meses, para que seu cérebro se habitue e comece a se enxergar como uma nova pessoa, porque a partir disso você vai emanar uma nova frequência e as ações que precisam da criação de uma nova circuitaria cerebral irão se tornar mais fáceis, porque você já está colocando um atalho para elas quando você imagina, quando você cria na sua mente. E se você quer aprender mais sobre esses assuntos, eu tenho um e-book que explica exatamente como que você pode construir novos hábitos. Explica coisas a partir de artigos científicos, que foi uma aula, um aulão que eu assisti com Wesley Delanogari. E nesse conteúdo, basicamente, ele forneceu alguns artigos, eu mapeei os artigos e decidi explicá-los de formas mais didáticas. Então, se você quer estudar por esse material, quer ter acesso a ele, compre no link na bio e faça jus a todo esse processo de criação de novas circuitarias cerebrais a partir de um conhecimento que é necessário para que a gente aprenda novos comportamentos. E também eu estou marcando aulas com as pessoas que estão comprando para que a gente possa ter uma troca. Então, se você for um comprador, eu vou entrar em contato com você para que a gente possa marcar um meet, uma call juntos. E sobre o Planner, é só você me seguir no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição e fala comigo no direct, mandar um oi falando que veio do YouTube e eu vou enviar para você o planner. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado. É o meu primeiro vídeo no canal. Eu espero continuar com esse processo de ensino e aprendizagem, porque o que eu aprendo eu quero transparecer. Então, se você gostou, se inscreve, deixa seu like e me segue para mais conteúdos como esse.